eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Conecta. E para conversar com a gente hoje, eu trago aqui a Helena Pavesi, ela que é diretora executiva da ONG World Animal Protection. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a atuação da ONG, também sobre o trabalho feito em meio à pandemia. Seja muito bem-vinda, Helena. Obrigada, Tayana. Olá, todo mundo que está nos ouvindo. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E eu queria que você começasse, Helena, explicando para quem está em casa, né? O que é a ONG de vocês? Qual é o trabalho que vocês fazem? Bom, nós somos a ONG World Animal Protection, em português nós somos chamados de Proteção Animal Mundial. Nós somos uma ONG voltada para o bem-estar animal. A nossa missão é mover o mundo para proteger os animais. Nós temos atuação em mais de 50 países, nós estamos com escritórios em mais de 14, a sede fica na Inglaterra. A gente tem um escritório aqui no Brasil que fica em São Paulo, mas nós temos uma atuação nacional. No Brasil, a gente já está presente há mais de 25 anos e a gente trabalha em várias frentes. Nós trabalhamos com animais silvestres, então nós tentamos proteger os animais silvestres da fauna brasileira e também do mundo todo. Nós trabalhamos com animais de companhia ou animais de comunidades, como chamamos, que são os cães e gatos. E nós trabalhamos com animais de fazenda ou animais de produção, que são os animais que são usados para consumo humano, principalmente os porcos e frangos. E também nós trabalhamos com animais em situações de desastre. Os animais são afetados por deslizamentos de barragem, são afetados por tsunamis, que são afetados por enchentes. Então, uma série de desastres e esses animais são afetados, nós estamos atuando para protegê-los também. E como é essa atuação de vocês em cada um desses segmentos? Bom, então, na agenda de animais silvestres, nós temos algumas frentes de atuação. Nós trabalhamos com os animais que são utilizados para turismo. Então, por exemplo, no mundo, né, e todas as atuações que a gente faz são globais. Então, tudo que a gente faz aqui no Brasil vai somar ao esforço que os outros países, os outros escritórios fazem, e a gente vai ter um impacto global. Então, uma das nossas agendas são os animais que são usados para turismo. Aqui no Brasil, nós temos muitos animais que são usados para turismo na Amazônia, muitas pessoas que vão para a Amazônia porque amam os animais, aí querem conhecer, chegar mais perto, mas não sabem que esses animais são colocados em alta situação de estresse e situação de crueldade também. Então, por exemplo, os botos, que as pessoas mergulham para abraçar os botos, ou então as preguiças, com que eles gostam de tirar selfie e registrar aquele momento. Nós tentamos atuar junto com o poder público, atuar junto com as comunidades locais que usam esses animais como fonte de renda e principalmente com os turistas, que muitos não sabem que eles estão indo por um amor à natureza, mas contribuindo para uma crueldade. Nós temos uma agenda também com os golfinhos, então ao redor do mundo tem os dolfinários, né, ou aqueles parques aquáticos onde tem os golfinhos. Esses animais são seres que sentem muita dor, que têm muita cognição, às vezes compatível com a cognição de uma criança, e eles são colocados em situações de muita privação, privação de espaço, principalmente, de interação com outros grupos, e acabam passando por uma série de sofrimentos psicológicos e físicos. Então, novamente, nós trabalhamos com as empresas para tentar coibir esse tipo de mercado, então a gente trabalha com as empresas de turismo, para que elas evitem vender pacotes que levem os turistas a esses locais, novamente com as pessoas, para que as pessoas entendam o que está por trás desse tipo de comércio e que evitem ir para esses lugares. Também as pessoas que são amantes de animais e compram animais silvestres para poder ter um pet em casa, uma iguana, ter um macaco, ter uma arara, mas eles não sabem que por trás eles estão contribuindo para um tráfico, muitas vezes ilegal, desses animais silvestres, e gerando um sofrimento enorme nesses animais, porque eles não se adaptam ao ambiente doméstico. Eles são animais silvestres e que pertencem à natureza. Então, nós tentamos informar as pessoas, comunicar as pessoas, os cidadãos comuns. Nós trabalhamos com governos para tentar desenvolver políticas públicas e legislações para proteger os animais e com as empresas, para melhorar as práticas corporativas e para apresentar novas formas de negócio que sejam mais compatível com o respeito e a proteção dos animais. Na parte de animais de fazenda, nós trabalhamos com as grandes empresas de produção de proteína, grandes supermercados, associações de produtores, para que eles possam produzir essa proteína. E no caso aqui no Brasil, a gente trabalha com porcos e frangos, para que eles possam criar esses animais, incluindo melhores critérios de bem-estar animal. Então, que os animais sofram menos.
porque eles sofrem muito. Os porcos, por exemplo, que têm uma capacidade cognitiva de uma criança, por exemplo, de 3 anos, eles passam, as mães porcas, elas passam a vida inteira numa gaiola, onde elas não podem se mexer, elas não conseguem andar para frente, para o lado, elas só conseguem levantar e sentar e deitar, né? E elas passam a gestação assim, elas têm os seus filhotes retirados delas precocemente, esses animais não são amamentados da maneira como deviam ser amamentados, isso gera uma série de sofrimentos psicológicos e físicos nesses animais. Então, o que a indústria faz? Muitas vezes acaba aplicando antibiótico de forma profiláxica, porque aquele animal estressado vai ficar doente. Então, para coibir aquela doença, eles já aplicam antibiótico de uma forma profiláxica. Isso tem um impacto na saúde dos seres humanos, porque está gerando bactérias multiresistentes que estão gerando mortes. São 700 mil pessoas no mundo que morrem por causa de bactérias multiresistentes. Muitas são originadas desse setor produtivo. Então, a gente trabalha com a indústria para que eles entendam que é uma situação de ganha-ganha. Melhorar as condições dos animais vai melhorar também a produtividade, porque vai morrer menos animal, eles vão ficar menos doentes, vai melhorar a qualidade do produto que os consumidores consomem. Então, a gente trabalha com eles de uma forma bem colaborativa para ajudar nas melhores práticas. Trabalho com os consumidores para que eles saibam o que eles estão consumindo e possam fazer escolhas conscientes. Já existe uma série de produtos no mercado que oferecem carne, né, com alto bem-estar animal. Então, já existe essa possibilidade para o consumidor. Então, a gente informa as pessoas que elas possam fazer escolhas conscientes. E trabalhamos com o governo também para que desenvolvam políticas públicas, instruções normativas para o setor produtivo. Nos animais de comunidade, que eu falei que são os cães e gatos, nós trabalhamos muito com o poder público para desenvolver planos de gestão das populações de cães e gatos. No mundo são 20 milhões de animais, de cães, que são mortos cruelmente todos os anos, principalmente por controle de raiva. Aqui no Brasil, felizmente, a gente já conseguiu controlar a raiva, mas a gente ainda tem um abandono muito grande desses animais, dos cães e gatos nas ruas. Isso gera um problema de sofrimento enorme para esses animais, mas também um problema de transmissão de zoonose, um problema de saúde pública. Então, a gente trabalha com os governos para desenvolver planos para gerir essas populações, fazer esterilizações, mas esterilizações humanas, onde eles são anestesiados, onde é feito num local apropriado, para o controle dessas populações. Trabalhamos também com as pessoas, para que elas não abandonem os animais, né, os cães e gatos. A gente viu nessa pandemia muitas pessoas, até motivadas por fake news, abandonando seus animais de estimação. E aí aumentou a população, esses animais, eles estão em situação de carência na rua, porque as pessoas não estão transitando, então não estão dando comida para eles. Então, é um problema de várias frentes. E, por fim, na questão de desastres, sempre que tem um desastre ambiental, nós tentamos preventivamente desenvolver políticas públicas para minimizar o impacto para prevenir o impacto desses desastres, seja o deslizamento que teve em Brumadinho, seja a situação que recentemente aconteceu em Moçambique, um desastre natural terrível. Enfim, a gente trabalha com os governos antes de acontecer qualquer desastre, desenvolvendo planos de prevenção. E quando está acontecendo desastre, em algumas situações a gente resgata os animais, em outras a gente trabalha com o poder público para ajudar a desenvolver estratégias para poder gerir aquela população. Lembrando que esses animais, eles são animais de subsistência para muitas comunidades. Nos países em desenvolvimento, 9 a cada 10 pessoas precisa daquele animal para sobreviver. Sejam as cabras, sejam o gado, os cavalos, ou então os cachorros de companhia, que são membros da família. Então, as pessoas que estão nessa situação de desastre, além de perder tudo, eles perdem também os seus companheiros e perdem aquela fonte de subsistência. Então, é uma questão de segurança alimentar muito grande. E você falou, Helena, que aqui no Brasil a ONG já tem 25 anos, né? Você consegue explicar para quem está em casa onde começou, né? Em que país começou e há quanto tempo ela está aí no mundo? Porque você falou que hoje vocês abrangem mais de 50 países, né? Então, realmente é uma ONG muito grande que tem um trabalho aí importante mundial, por já estar aí há muito tempo também nessa frente, né? Sim, nossa sede é na Inglaterra, né, onde tudo começou. E a gente foi expandindo gradativamente para outros países. Nós estamos presentes, por exemplo, na Europa, nós temos escritório na África, nós temos escritório na Tailândia, na China, na Índia, Nova Zelândia, Austrália. Aqui na América Latina a gente tem o Brasil, tem um escritório na Costa Rica e também na América do Norte, Estados Unidos, Canadá.
enfim, tem os escritórios físicos, mas além disso, como eu falei, nós temos presença em outros países. Então, ao todo, a gente está presente em 50 países, seja por escritórios ou ações, né? Por exemplo, quando tem um desastre, a gente não tem um escritório lá, mas a gente envia uma equipe para a gente poder atuar. E foi assim, foi de pouco em pouco, a gente foi crescendo, hoje em dia nós temos mais de 400 funcionários, mas nós trabalhamos com uma ampla rede de parceiros, então aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos sempre construindo parcerias, seja com o governo, seja parceria com as ONGs, nós colaboramos também, como eu falei, com as empresas, e também nós temos uma atuação de empoderar a sociedade para que a sociedade seja um multiplicador das nossas ações. Então, todas aquelas pessoas que amam os animais e que querem fazer alguma coisa para proteger os animais, nós damos ações que as pessoas, nós ajudamos a traçar ações que as pessoas podem tomar, seja consumindo conscientemente, seja se posicionando politicamente, para que eles possam também ser um multiplicador da nossa causa, um defensor da nossa causa e ter um impacto também nesse movimento. Então, é dessa forma, mais ou menos, que a gente trabalha. Aqui no Brasil, como eu falei, a gente trabalha, apesar do escritório estar aqui em São Paulo, nós estamos no Brasil todo, nosso impacto é nacional, então, políticas públicas com o governo federal, para que isso tenha uma escala nacional, nós temos parcerias com diferentes estados, para que a gente possa ter essa capilaridade. Então, é uma forma de trabalhar bem colaborativa e bem geograficamente expansa. Helena, e hoje a ONG de vocês também tem parcerias com empresas para campanhas? Eu falo campanhas aí também em meio à pandemia, a gente sabe que aumentou muito os casos de abandonos de animais, a gente fez programas recentemente também na TV falando um pouco sobre isso, a gente sabe que muitas fake news foram espalhadas e muitas pessoas acreditavam, sem prova científica ainda, de que o animal poderia ser um transmissor, né, da doença para seres humanos. Vocês têm algum tipo de campanha e também parceria com empresas para campanhas desse tipo? Sim, todo mundo foi pego de supetão, né, com essa pandemia. De um dia para o outro, tudo mudou e todo mundo teve que se adaptar, inclusive nós e nossa agenda. Feliz ou infelizmente, né, a nossa agenda está bem conectada com o que está acontecendo. A origem da pandemia, a origem do coronavírus foi por causa do uso inadequado dos animais silvestres para consumo humano. E aí essa zoonose pulou dos animais e veio para os seres humanos e espalhou. Então isso é só mais uma demonstração, uma evidência dos perigos e do risco que tem para nós e também para o planeta do uso indevido dos animais silvestres ou os animais de companhia ou de produção para benefício humano, né? Então, a gente teve que adaptar nossas campanhas. Na questão dos animais de cães e gatos, como eu falei, nós entramos forte junto, principalmente aqui com o governo de São Paulo. Muitos animais começaram a ser abandonados, como eu falei. E teve caso também de animal sendo morto, assim, de uma forma super cruel, forcado, enfim, por causa de fake news, né? As pessoas têm que evitar as fake news e buscar as fontes de informação oficiais para que possam evitar, né, alardes desnecessários e também tomar decisões bem fundadas. Enfim, então nós firmamos uma parceria com o governo de São Paulo, a gente já tinha uma parceria histórica com eles, a prefeitura aqui de São Paulo, nós assinamos uma parceria e a gente doou mais de 2.300 toneladas, não, desculpa, foram 13 mil toneladas de alimento para os animais, beneficiando mais de 2.300 cães e gatos que estão circulando na nossa cidade, maioria deles que foi abandonada. A maioria dos animais que vocês encontram na rua, dos cães ou dos gatos que estão nas ruas, eles já tiveram uma casa, eles já tiveram dono, mas por diversos motivos, muitas vezes por dificuldade de administrar aquele animal, de entender aquele animal, a pessoa acaba abandonando. Então, nós fizemos essa parceria, a Purina entrou também com uma contribuição e juntos nós doamos 13 mil toneladas de alimentos para mais de 2.300 animais. Na agenda de animais silvestres, nós tivemos também que mudar o foco das nossas ações, mas foi uma certa continuidade, porque a gente já vinha há um tempo falando sobre como a gente tem que evitar utilizar animais silvestres para o nosso benefício. Eles pertencem à floresta, eles têm que ficar no ambiente natural, eles não têm que vir para o contato e para o uso humano. Isso só traz riscos para a nossa saúde, para a humanidade,
Isso também traz impactos no bem-estar desses animais e na conservação. Muitas dessas espécies são animais ameaçados de extinção, que não sobrevivem ao uso humano e acabam morrendo. E a gente está diminuindo a nossa biodiversidade. Então, agora a gente está trabalhando numa campanha bem interessante, que é a gente quer que o G20, que é aquele grupo das maiores economias do mundo, interrompam, barrem o comércio de animais silvestres entre os países, entre as nações. Porque, infelizmente, ainda existe um comércio legal entre as nações de animais silvestres. E isso, como a gente sabe, por própria experiência com o coronavírus, gera uma série de riscos para os seres humanos e impacto também na conservação desses animais. Então, a gente está pressionando governos no mundo inteiro para que na reunião do G20, que vai ser agora em novembro na Arábia Saudita, os países se posicionem contra esse comércio de animais silvestres entre as nações. E aqui no Brasil, a gente está conversando com as autoridades para que eles possam ajudar a gente nesse posicionamento do governo brasileiro, mas também estamos trabalhando com as pessoas para que as pessoas conheçam um pouco mais dessa causa e que as pessoas entendam melhor essa importância de não utilizar animais silvestres para benefício e para uso humano, e que sejam defensores dos animais e que ajudem a gente a coibir esse tipo de comércio. Aqui no Brasil tem um tráfico ilegal fortíssimo, apesar da gente ter alguns animais autorizados para serem comercializados, existe um tráfico de animais fortíssimo. Eu fiquei sabendo que hoje um dos maiores traficantes de animais silvestres foi preso. Infelizmente, as leis no Brasil ainda são muito fracas e a pena para tráfico de animais silvestres é baixíssima. Então, isso não coíbe as pessoas de praticarem esses crimes. Então, a gente precisa que a população ajude, não comprando, não utilizando e não visitando lugares onde tem animais silvestres sendo usados como entretenimento, seja esses parques aquáticos com golfinhos, seja ir para a Amazônia, abraçar o boto, abraçar a preguiça, ou ir na Tailândia e sentar em cima do elefante e tirar foto com o tigre. Tudo isso envolve tráfico, tudo isso envolve crueldade e maus tratos dos animais e a morte, consequentemente, desses animais. Então, basicamente, o trabalho de vocês são com campanhas educativas, né? Agora, a gente falando também, Helena, um pouquinho sobre os animais de fazenda. Você disse que vocês trabalham aí pelo bem-estar desses animais, para que tenham critérios, né? E você até citou um exemplo. Eu queria que você explicasse por que tipos de critérios vocês lutam por esses animais, né? E também, se você puder falar um pouquinho sobre esse caso que a gente teve notificado aí da China, de uma asa de frango, né, que chegou ao país contaminada, se isso tem algo a ver com esses critérios também, pelo qual vocês lutam. Sim. Bom, vou dar exemplos, né? A questão dos porcos, como eu falei, muitas pessoas não sabem, as pessoas associam a carne animal a uma fazenda, da maneira como a gente conhece fazenda, os animais soltos no campo, aquela ideia meio bucólica ou até referências infantis que a gente tem de uma fazendinha, enfim. Não é assim. É produção industrial, são galpões onde os animais são confinados, eles são colocados um lado ao lado. No caso dos frangos, os animais vivem apertados, no local escuro. Um frango, ele vive no tamanho de uma folha de papel. Uma porca, que é um animal de grande porte e pesadíssima, vive no espaço de uma geladeira, onde ela não consegue se movimentar. Então, aquela ideia que a gente tem dos animais livres, pastando, interagindo, não é assim. É um lugar bem diferente, né? E muito sofrimento. Então, como eu falei, as porcas mães, que têm uma capacidade cognitiva de uma criança, ela entende o que está acontecendo, como uma criança de 3 anos, por exemplo, ela passa a vida inteira dela presa numa gaiola, onde ela não consegue ir para frente, para o lado, para trás, ela só consegue levantar e deitar. Ela é inseminada constantemente. Assim que ela pare, os animais são retirados dela, eles colocam o filhotinho numa máquina, arrancam a cauda do animal sem anestesia, deixam eles mamando, mas por pouco tempo, menos tempo do que a natureza, né, precisa. E depois eles já são levados para longe da mãe, aí ela é inseminada novamente e fica nesse ciclo constantemente. Esses animais desenvolvem várias doenças, esses animais desenvolvem um estresse psicológico muito grande, muitos não podem se alimentar quando estão com vontade, eles se alimentam quando é a hora de dar comida para eles, então tem uma máquina que dá comida para eles, eles vão lá e comem. Então,
Esse é o sistema mais rústico, né, mais bruto. Felizmente, a indústria já entendeu que tem só ganhos de melhorar as condições desses animais. Ganhos na produtividade, porque os animais mais felizes, eles produzem menos, né? Eles têm uma capacidade de reprodução maior, eles são mais saudáveis, eles ficam menos doentes, consequentemente têm menos perdas, o produto tem maior qualidade, o consumidor está muito mais consciente e ele busca produtos que não tenham sofrimento animal, que não tenham tantos insumos químicos, livres de antibiótico. Então, é um cenário, felizmente, onde já se entende que todo mundo tem a ganhar. E a indústria está se movimentando, muitas vezes de forma até voluntária, os grandes players já entenderam que isso é uma oportunidade de mercado e nos buscam para dar um apoio técnico, porque nós temos tudo que a gente faz é embasado na ciência, nós temos um corpo de funcionário extremamente técnico, doutorado, enfim, pessoas com muito know-how, que ajuda essas indústrias e o governo também a desenvolver as melhores práticas. Então, no caso dos porcos, por exemplo, a gente está migrando para sistema onde essas porcas elas conseguem ficar em umas baias, onde elas se movimentam, elas interagem entre si, porque os porcos são animais sociais, eles comunicam, eles precisam expressar os comportamentos naturais, então o porco está o tempo inteiro passando focinho no chão, procurando coisas, explorando o ambiente. Então, coloca palha, coloca corda para o animal poder expressar esse comportamento. Isso é fator de bem-estar animal, quando o animal goza de uma boa saúde física, mas também psicológica. E expressar os comportamentos naturais é uma forma de saúde psicológica. Então, já tem um movimento da indústria de evitar esses sistemas mais tradicionais, mais cruéis, e mover para um sistema onde promova o melhor bem-estar dos animais. Os sistemas mais cruéis, por exemplo, como os animais estão muito estressados, eles acabam se mutilando, então eles cortam os dentes dos animais para eles não poderem se mutilar. Eles acabam, como eles não têm lugar para eles poderem explorar, eles acabam explorando o corpo dos outros animais quando eles têm essa oportunidade de contato e acaba comendo, por exemplo, a cauda dos outros animais. Então, sistemas mais antigos, mais tradicionais, conservadores, iam lá e cortavam a cauda dos animais para poder evitar isso. Mas nada disso é necessário se a gente investir no bem-estar desses animais, com coisas simples, deixar eles se movimentarem, interagirem, colocar um substrato, né, a palha, as cordas, para eles poderem interagir, eles vão ter muito mais saúde, vão ficar menos doentes, vai precisar de menos antibiótico. Como eu falei, todo mundo tem a ganhar. Sim, e agora a gente falando um pouquinho também, né, nessa parte das campanhas de vocês, a gente sabe que ainda existem indústrias, né, empresas que fazem testes de animais, testes em animais, né? Então, vocês também têm campanhas fortes nessa área? Não, nós não atuamos nessa frente, que são os animais usados para experimentos, seja da indústria farmacêutica, enfim, cosmética também. Nós não atuamos nessa área, mas nós somos contra qualquer forma de uso dos animais que envolva crueldade, que não promovam o bem-estar desses animais. Tá certo. E aí você falou também dos resgates, né, desses animais de desastres. Quando eles são resgatados por vocês, eles são encaminhados para onde? Qual que é o passo a passo de vocês nessa frente? Bom, nós apoiamos, né, o poder público. Todos os países têm seus organismos, suas entidades oficiais, né, que trabalham com prevenção e também mitigação de desastre. Aqui nós temos as defensorias, enfim, o Ministério. E a gente trabalha junto com o governo. Então, como eu falei, a gente trabalha antes, tentando desenvolver planos de prevenção para que, quando tiver uma situação de desastre, todo mundo já sabe o que fazer, ou evitar até, né, quando tiver iminência de um desastre, já saber o que fazer. Mas quando tem um desastre, infelizmente, a gente vai lá com a nossa equipe, nós apoiamos as entidades, nós não lideramos, a gente apoia, porque isso é o papel do governo, é o papel das entidades locais, mas a gente está lá contribuindo com nossa expertise, muitas vezes vacinando aqueles animais, porque quando eles ficam numa situação vulnerável, em contato com outras pessoas, numa situação de desastre que se mantém, né, até reverter aquele cenário, demora um tempo, então acaba aquilo transmitindo doenças como leptospirose, enfim, outras doenças também que podem afetar os seres humanos. A gente vacina os animais, nós orientamos de como resgatar aqueles animais, às vezes ajudamos no resgate daqueles animais, para que eles sejam levados para centros
sejam improvisados, ou no caso de governos que já estão mais estruturados, já tem aqueles locais para levar os animais, as pessoas, quando tiverem situações de desastre, e que eles sejam encaminhados e a gente dá uma série de orientações de o que fazer e como tratar aqueles animais até que aquele cenário seja minimamente revertido e as pessoas possam voltar para suas casas e para suas vidas, quando é possível, né? Nós sabemos que às vezes, muitas vezes, isso não é possível. Helena, nosso programa ele está chegando ao final, mas eu queria que antes da gente encerrar, você deixasse também aí o endereço de vocês do site e também, se alguém quiser participar, ajudando vocês de alguma forma ou virando voluntário, qual o caminho que a pessoa pode fazer? Sim, nós temos várias formas de apoio, né? A gente encoraja todo mundo que se interessa pela causa, que quer ajudar a proteger os animais, que acesse as nossas páginas. Então, a gente está no Facebook, a gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, estamos entrando em todas as redes sociais para entrar em contato com as pessoas. As pessoas venham até as redes sociais, curtam nossa página, acompanhem a nossa página. Nós estamos sempre nos comunicando com as pessoas através das nossas redes sociais. Lá a gente traz petições, traz dicas para as pessoas do que elas podem fazer para ajudar os animais. Então, a gente está sempre comunicando e orientando as pessoas no que elas podem fazer. Nós temos campanhas, como eu falei, e essas campanhas têm ações que todos podem tomar. Então, agora, essa ação do G20 tem uma petição que as pessoas podem ir lá e assinar e ajudar a gente a pressionar as entidades para que elas se posicionem contra o comércio dos animais, como eu falei. Então, através das redes sociais, as pessoas vão ter muita informação de como podem nos ajudar, né? Seguindo as nossas páginas. Nós temos um site, www.proteçãoanimalmundial.org.br, onde as pessoas podem ter acesso às nossas áreas de atuação, quem somos, um pouco da nossa história, e também nós sempre colocamos lá como podem nos apoiar. Por exemplo, a gente vai lançar agora em agosto um hub, né, uma página sobre consumo consciente. Então, a gente vai dar orientações para as pessoas de se você quer consumir carne, se você quer continuar comendo carne, o que você pode fazer para comprar uma carne com maior qualidade e, principalmente, uma carne que não envolva crueldade e sofrimento animal. Então, tem uma série de dicas. A gente fez ranking das empresas que têm melhores práticas de bem-estar animal. Então, as pessoas vão poder escolher quais produtos e quais empresas eles preferem consumir. A gente informa muitas pessoas através das nossas redes sociais. E voluntários são sempre bem-vindos. Antes da pandemia e depois da pandemia, né, mas durante, infelizmente, não, nós trabalhávamos muito com ações offline, ações na rua. Então, a gente colocou em Manaus, colocou na Bahia, colocou aqui em São Paulo, em vários locais do país, no Rio de Janeiro. A gente faz ações na rua para chamar a população para conhecer um pouco mais da causa e para poder nos ajudar a mover, né, as entidades, mover o governo, mover as empresas para melhores práticas. Então, os voluntários são sempre bem-vindos nessas ações, as pessoas participam, seja antes, na preparação, mas também durante as ações. A gente depende muito dos voluntários para ter esse impacto, então os voluntários estão lá, conversando com a população, falando da nossa causa, entregando material, convidando as pessoas para participar. É bem legal, assim, para as pessoas que querem ter um pouco de experiência de como é trabalhar na ONG e trabalhar na causa. Então, tem o nosso contato lá no nosso site, as pessoas podem enviar um e-mail, a gente mantém um banco de dados de voluntários e sempre que tiver uma ação, a gente convoca as pessoas que têm interesse para poder participar das nossas ações offline e também agora a gente vai entrar com voluntários online. Tá certo, Helena. Eu queria agradecer aí a sua participação, parabenizar vocês aí pelo trabalho que vocês já fazem há anos. Sem dúvida, é um trabalho muito importante, né? De cuidado dos nossos animais também, seja o animal doméstico, o animal silvestre, o animal de fazenda. Muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima. Imagina, obrigada. Foi um prazer falar com vocês e obrigada pela oportunidade. Se você quer rever esse programa ou qualquer outro, é só acessar a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Até um próximo programa. Tchau, tchau.